Bom, meus caros e caras colegas do Grupo Lógica de Linguagem e Ciência da UFT, bem como os nossos convidados, hoje são 26 de fevereiro de 2026 e aqui nós temos a grata satisfação de receber o nosso amigo, colega de longa data, o professor Antônio Augusto Passos Videira, carinhosamente conhecido entre nós de Guto. Eu irei fazer a apresentação do Guto aqui para vocês, uma breve apresentação, e passarei a palavra para ele, a fim de que ele possa fazer a sua exposição. Então, Antônio Augusto Passos Videira tem estudos de física e filosofia. Possui graduação em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em filosofia pela Universidade de Paris 7. Ele é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de professor no programa de Ensino e História da Matemática da Federal do Rio de Janeiro, professor convidado no Instituto de Biofísica, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisador colaborador no CBPF. Guto atuou como docente no mestrado de Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde, a Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, e foi pesquisador do Observatório Nacional de 94 a 99. Ele atua nos seguintes domínios: filosofia da natureza, filosofia da ciência e história da física e astronomia. Então, Guto hoje apresentará para nós um seminário intitulado Max Planck e a relevância metafísica do realismo para a ciência natural. Guto, então, antecipo os meus sinceros agradecimentos. Você, como sempre, é muito gentil conosco, todas as vezes que a gente precisa de alguma coisa, de algum projeto que envolve o seu nome, você está sempre presente, disposto a ajudar. E assim, em nome meu e de todo o grupo, lhe agradeço. E a partir de agora, passo para você a palavra. Pode ficar à vontade. Bom, boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os presentes, né? Aqui, todo mundo que está assistindo aqui a esse encontro, né? Bom, quero agradecer o convite. É sempre um prazer enorme poder participar das atividades que o Eduardo vem organizando, né? Eu acho que são atividades extremamente importantes. O Eduardo tem cumprido um papel absolutamente fundamental, e propiciando que a gente perceba que existe uma comunidade bastante rica, diversificada, né, constituída por pessoas interessadas em filosofia da ciência, em particular questões filosóficas ligadas à física, né? Então, acho que realmente é um prazer enorme estar aqui. Eu, infelizmente, não consigo acompanhar todas as atividades que o Eduardo vem organizando, né? Devido às minhas outras atividades, mas sempre que eu posso, como ele falou, eu tenho um enorme prazer em ajudar e estar com vocês. Alguns eu já conheço de algum tempo, então é um prazer. Eu preferiria que nós guardássemos comentários, críticas, perguntas, sugestões para o final, porque eu, né, sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade em falar, não pessoalmente. Pessoalmente eu gosto de falar, mas online é meio estranho para mim, né? Não sou muito desse tempo, a gente foi obrigado a entrar nesse mundo na época da pandemia, mas claro que no caso, como num país como o nosso, né, enorme e com assim, dificuldades não pequenas de viajar e de se encontrar, é um meio bastante útil e temos que utilizá-lo. Peço desculpas assim, pelo meu pouco traquejo com o uso dessa modalidade, né, de intervenção, mas então eu preparei um PowerPoint e eu vou apresentar o PowerPoint e vou apresentar inclusive de uma maneira assim que não é muito o meu habitual. Eu vou ler o PowerPoint, principalmente nesse caso para controlar o tempo e para não ficar muito disperso. Fundamentalmente por quê? Porque Planck, né, já começando um pouquinho, né, daqui a pouco eu peço autorização ao Eduardo para mostrar o PowerPoint. O Planck é um autor, eu vou me permitir referir a ele como autor, mais do que como físico, né? Acho que é uma pessoa que se dedicou muito à filosofia da física, é uma pessoa que tem trabalhos bastante importantes nessa área, extremamente interessante,
e alguns deles já foram traduzidos para português, eu ia mostrar o volume, acho que a maioria aqui conhece, não a totalidade das pessoas aqui presentes conhece, o volume traduzido pela Contraponto há alguns anos, só que eu não encontrei onde eu fui parar o meu volume, mas aquilo foi uma seleção, não corresponde a toda a obra publicada do Planck, obra, digamos, filosófica, mas é um autor extremamente interessante, extremamente instigante, e então eu vou fiz essa apresentação. Claro, de maneira nenhuma eu quero ser exaustivo, não vou ser, nem sei se eu vou ser completamente digamos, coerente, porque eu não tenho trabalhado Planck, né? Assim, já há muitos anos atrás eu trabalhei bastante, né, Planck, entre outras pessoas como ele, provenientes da física, mas que produziram trabalhos filosóficos. Escrevi algumas coisas sobre essa pleiade de físicos, que são da primeira metade do século XX, finais do século XIX, primeira metade do século XX, que se dedicaram à filosofia, Planck foi um deles. São autores que eu utilizo em sala de aula, mas assim, uma produção bibliográfica recente sobre Planck eu não tenho. Então, o que eu fiz foi juntar um pouco aquilo que eu já tinha escrito, preparei esse PowerPoint, claro, tem que ser reduzido. Então, por isso que eu falei, eu espero ser coerente minimamente, né? Mas o meu principal objetivo assim, é apresentar a vocês aquilo que eu considero mais relevante no pensamento filosófico de Planck, né? Eu acho que Planck tem assim, ele passou por vários temas, né? E eu vou mencionar alguns poucos e pretendo, digamos assim, apresentar aquilo que me parece assim mais interessante, mais relevante, né? Talvez, bom, isso sempre é uma posição subjetiva. Então, por isso, eu vou pedir desculpas já, vou ler esse PowerPoint, né? Vai ser um pouco, talvez um pouco enfadonho, peço desculpas por isso, e também peço por isso que eu pedi a vocês que guardassem os comentários, críticas, sugestões para o final. Fundamentalmente, o que eu vou fazer essa minha apresentação tem assim, dois grandes momentos, digamos. Um momento em que eu vou me reportar uma certa mínima bibliografia sobre Planck, né? Que não é atual, né? Desde já também digo que não é atual, e depois eu vou apresentar os tais pontos filosóficos que me parecem ser os mais interessantes. Quando eu digo os mais interessantes, assim, que são interessantes, né? Com relação ao Planck, quer dizer, a escolha que eu fiz. Então, talvez seja melhor já começar, para não gastar muito tempo. Basta eu... como é que é isso, hein? Tem uma setinha aí dentro. Tem. É só clicar e compartilhar. Peraí, janela. Tá aqui. Tá, isso. Então acho que vai entrar. E aí eu vou parar de ver vocês, o que é sempre complicado, não é isso? Eu paro de ver vocês, não é isso? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo. Sim. Tá, eu vou aqui fazer um teste. Peraí. Beleza, então tá. Então esse é o título, né, dessa minha intervenção aqui, né? E vamos lá, então. Peraí, eu tenho que mudar, eu acho que no próprio PowerPoint. Mudou? Ah, não, peraí, calma. É porque eu fiz um PDF, então... Agora mudou. Porque eu fiz o PDF, então eu tenho que ficar mudando em outro lugar. Beleza, tudo bem. Aí um resuminho só para a gente ter mais ou menos uma noção do que eu pretendo, né? Então, o que eu pretendo hoje é apresentar algumas reflexões do Planck, né, sobre a ciência. Mais uma vez, não quero esgotar aquilo que ele falou, produziu sobre esse assunto, né? Dessa maneira, eu vou falar sobre o realismo, procedimento científico e um pouco uma postura ética que ele vai, digamos assim, propor, né? E aí o que eu gostaria também de chamar um pouco a atenção é um pouco, assim, eu acho que o pensamento do Planck é um pouco peculiar, ele além de complexo, ele é peculiar, né? E eu espero ser capaz de mostrar de uma maneira satisfatória essa peculiaridade, né? De uma certa maneira, se eu tivesse qual é o ponto mais importante, né, que eu gostaria de transmitir, de colocar aqui hoje, é justamente essa peculiaridade do seu pensamento, tentar caracterizar o que significa isso, né? Bom, então repetindo, será dada atenção à peculiaridade e à complexidade do seu pensamento, notadamente no que tange a importância da fé, né, na existência do mundo exterior como condição de possibilidade da ciência, assim como um caráter finito e passivo de reinterpretação do conhecimento científico. Bom, então vou aqui também, tem 2 ou 3 slides em que eu faço algumas brevíssimas considerações também, só para
para nós irmos nos aquecendo, né? Então, inclusive, logo de início, há uma afirmação que justifica a necessidade da bibliografia, né? Porque, como nós vamos ver daqui a pouquinho, eu não sei se é o caso de hoje, mas até alguns anos atrás, eu me arriscaria dizer até o início dessa década, o fim da década anterior, os trabalhos sobre Planck, eles, em geral, eles se restringiam à polêmica que ele manteve com o mar, né? Como acho que todos aqui sabem, foi uma polêmica muito dura, pública, muito dura, né? Mar reagiu de uma maneira bastante vigorosa, né? Quando eu fiz esse trabalho, eu estava muito interessado também em mostrar que seria como que empobrecedor reduzir o pensamento do Planck a essa polêmica. Então, assim, não são muitos trabalhos que se interessa analisar de modo profundo e exaustivo o pensamento filosófico de Planck, apesar de ele poder justificadamente ser considerado como um dos mais representativos exemplos dos chamados físicos-filósofos comuns, né, na Alemanha, pelo menos até quando o Hitler, né, em 1933, alcançou o posto de chanceler e as coisas mudaram, como todo mundo sabe. Então, as reflexões filosóficas de Planck abrangem praticamente todos os principais temas vinculados à ciência natural, né? E aí, mais uma vez, mencionando outros temas com os quais ele se trabalhou, causalidade, liberdade, experiência, unidade do mundo externo, entre outros assuntos, né? E aí, claro, um dos pontos que chama a atenção é o realismo, né? O Planck era um realista peculiar, né? E aí eu sustento o seguinte: a posição que ele construiu em favor do realismo, ela merece ser analisada. Eu acho que, inclusive, ela é interessante para os nossos dias, né? O mais importante motivo, digamos, que faz com que esse realismo mereça ser estudado ainda hoje, diz respeito ao fato de a necessidade sentida pelo cientista ser um realista, que ela não pode ser provada por argumentos de natureza epistemológica ou de natureza lógica, né? Lógico, aqui para o Planck, obviamente, é num sentido um pouco lato, não é necessariamente em termos de lógica clássica ou lógica matemática, se confunde um pouco epistemológico, tá? No fundo, ele está pensando em termos de raciocínio, em termos de argumentos, né? Então, esse é o ponto central para ele, me parece. Não se tem como provar a existência da realidade externa, que é absolutamente necessária para que exista ciência, né? Planck sempre defendeu a ideia de que a ciência começa com a observação, né? Com a recolha daquilo que nós, digamos, apreendemos quando interagimos com o mundo externo. Então, assim, não havendo como provar a existência no mundo externo, no mundo exterior, é preciso acreditar nele por um ato de fé. Então, aqui, de uma certa maneira, tem a tal da peculiaridade, já está apresentada logo de início, e é um pouco em torno disso que eu vou me movimentar hoje aqui. A sua convicção de que, por mais de que a ciência se aproxime de uma descrição integral da realidade, não passa de um projeto ideal, né, e tem, como consequência imediata e mais profunda, um posicionamento ético diante do mistério da existência. Eu não sei se vocês se lembram, né, só para mostrar um pouco como essa ideia é interessante e como ela foi, digamos assim, reconhecida no tempo em que ela foi discutida, né, ou seja, Planck não passou ignorado no que diz respeito às suas ideias. Não sei se vocês se lembram, certamente já leram também, a palestra que o Einstein proferiu quando o Planck completou 60 anos, em 1918. A Academia para o Centro de Ciência organizou uma solenidade, né, um evento festivo e solene para comemorar os 60 anos do Planck, e o Einstein faz uma palestra muito interessante, muito bonita, e lá a gente vê o Einstein falando em ética, em fé, em mistério da existência, a dificuldade do cotidiano. Então, assim, só para dizer que eu acho que, assim, só para, digamos, como eu disse, exemplificar a ideia de que Planck, alguma das suas teses foram, digamos, conhecidas no seu próprio tempo. Bom, então eu passo assim para a primeira parte da intervenção, né, que, como eu já tinha anunciado, de respeito à historiografia. Uma vez mais, repito, não sei, não tenho acompanhado os trabalhos sobre Planck, né? Então, certamente, algumas coisas saíram, eu desconheço, né? Peço desculpas por isso. Bom, eu começo fazendo
uma apresentação muito breve de um livro, né, Filosofia dos Físicos, que foi escrito por um professor de filosofia na Universidade de Heidelberg, já faleceu há muitos anos. Aliás, era com quem eu comecei a trabalhar lá, quando eu fui tentar o doutorado, há 900 anos atrás. O Scheiber, ele publicou esse livro depois que eu estive com ele, né? Foi muitos anos depois que eu estive com ele. Então, ele nesse livro, ele dedica um capítulo ao Planck, né? E, em particular, sobre o realismo. O Scheiber, assim, mais para o final da vida dele, final dos anos 90, ele andou se interessando em analisar as concepções que alguns físicos desenvolveram a respeito do realismo, e o Planck entre eles. Então, ele dedica um capítulo inteiro à análise do Planck, né? E aí Scheiber reconhece que Planck é, de certo modo, metafísico, mas, no que diz respeito à minha posição, eu acho que a literatura que o Scheiber usa, né, os artigos, né, a produção bibliográfica do próprio Planck que o Scheiber utiliza para sustentar esse ponto de vista é limitada, né? Aliás, como nós, pelo menos, né, até o momento em que eu estava estudando Planck, é interessante observar que a maior parte dos comentadores de Planck, assim, das pessoas que fizeram esse seu pensamento, vão analisá-lo à luz dessa polêmica com Marx, né? O que eu acho restrito, né? Se a gente lê o que ele produziu depois, a gente vê, não que ele tenha abandonado, mudado, não se trata disso, mas a gente vê que ele falou muito mais coisas, ou muitas outras coisas, né? Bom, então, continuando, Scheiber aceita a tese que o realismo defendido por Planck era a pessoa capaz de assegurar o surgimento de melhores e mais verdadeiras teorias científicas, sem reconhecer, aí é um comentário crítico ao Scheiber, outras implicações das ideias do Planck poderiam também ser extraídas, né? Bom, então, aí, apesar de Scheiber enfatizar a diferença entre eles, quem são eles? Marx e Planck, como eu anunciei, em seu livro encontramos algumas passagens que afirmam que nem tudo era objeto de discórdia, notadamente no que diz respeito à questão da desantropomorfização da ciência. Nós vamos voltar a esse ponto daqui a pouco, é um dos pontos mais interessantes do pensamento do Planck, né? Aliás, é um tema que nos anos 10, nos anos 20, vai ser trabalhado por muitos físicos, né? Hans Stiering, o Exner também são autores que vão se debruçar sobre essa questão, como o próprio Marx também. Bom, para ambos, né, para Marx e Planck, a ciência deveria ser universal, o que afastava obrigatoriamente as particularidades inerentes aos seres humanos. A questão seria como obter um conhecimento desvinculado de tais características. Bom, então, esse é só para situando o Scheiber. Em seguida, eu passo ao Heilbronn, né, que foi um historiador norte-americano recentemente falecido, um dos bons nomes da história da ciência, em particular da história da física, que nós tivemos, né? Ele escreveu uma biografia sobre o Planck, bastante interessante, né? E, claro, também comentou, se debruçou sobre a postura filosófica de Planck, né? E aí também comenta a disputa com Marx, né? Então, se é certo afirmar que a biografia escrita por Heilbronn possui méritos, sua descrição das razões que levaram Planck ao debate com Marx é elementar. Heilbronn se limita a parafrasear aquilo que os dois físicos escreveram nos artigos publicados entre 1908 e 1913. Ele não realizou nenhum esforço para aprofundar, é claro, e, mais uma vez, não é um comentário filosófico. Heilbronn não se dedicava à filosofia da ciência, mas era uma biografia. Tá? Mas, devido ao peso que o Heilbronn tinha, né, não tenha como ignorar aquilo que ele fez. Bom, depois vem um outro autor, ainda em atuação, em atividade, melhor dizendo, que é um sociólogo norte-americano, radicado na Inglaterra, o C. Fuller, não sei se vocês conhecem, é um sujeito que produz enormemente, ele tem uma formação em sociologia, mas em filosofia, o doutorado dele é em filosofia, né? Ele se doutorou em Pittsburgh, e ele publicou um livro há uns anos atrás que foi muito polêmico, né? Esse livro, Thomas Kuhn, Philosophical History of Our Times, do Fuller. Foi um livro que foi muito resenhado, muito comentado, muito criticado. O Fuller é um sujeito polêmico, ele gosta de uma polêmica, mas é um livro que é interessante. E aqui inclusive, ele dedica muito espaço a essa polêmica entre Marx e Planck, é um dos elementos, digamos assim, que funcionam como fio condutor para o seu livro.
Eu aqui só me restringir a chamar atenção para a existência dessa perspectiva que ele Fuller adota no livro e que é instigante, de fato, como eu já digo aí. Né? Então, assim, o ponto de vista de Fuller é mais instigante e amplo, que aquele defendido por Scheibel Heidelberg, na medida que procura compreender a posição entre Marr e Planck à luz de diferenças científicas, filosóficas, mas também políticas, pedagógicas e culturais. E eu acho que é interessante, porque quando a gente lê Marr e Planck, a gente lê bastante os dois, né? Eu, por exemplo, li bastante Marr e Planck, né? A gente vê que, por exemplo, ficar tomando a questão lá se existem ou não átomos, ou a defesa, ou a crítica que o Planck faz ao positivismo, que ele via no Marr, eu acho que, de fato, é um pouco mais restrito. É restrito e deve ser ampliado. Então, ainda parafraseando os Fuller, as posições filosóficas de todo qualquer cientista profissional devem ser compreendidas num contexto mais abrangente do que aquele definido pelos resultados de suas ciências. Tal preceito metodológico se transforma em mecanismo para a compreensão aí que é uma coisa interessante e importante, dos motivos e objetivos subjacentes às disputas filosóficas, já que estas não se reduzem à epistemologia ou metodologia. Elas expressam perspectivas institucionais, metafísicas, políticas e pedagógicas. No caso do Marr e do Planck, vale a pena pensar nessa perspectiva institucional, que eu não vou explorar aqui, peço desculpas por isso, mas vale a pena chamar a atenção por isso, porque na resposta que o Planck, em 1910, dá às críticas do Planck, o Marr escreve uma frase que depois, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou lido, que eles dizem, se a física se transformar nisso, quer dizer, como se fosse muito hipotética, muito especulativa na concepção do Marr, eu prefiro sair desta igreja, eu prefiro abandonar esta igreja. Ele compara a física a uma igreja. Né? Então, há uma perspectiva institucional aí presente, e o Planck, como acho que também não é nada novo que eu vou dizer aqui, ao contrário, eu diria que é uma trivialidade, o Planck sempre foi um homem extremamente institucional. Sempre foi um homem extremamente institucional. Então, eu acho que isso também, essa perspectiva do Fuller, ela abre um pouco a janela, digamos assim, permite que entre um ar um pouco mais fresco nas análises das ideias, seja de um Marr, seja de um Planck. No nosso caso, hoje, do Planck. Bom, então, continuando um pouco, assim, me apoiando no Fuller, né? Então, as posições realista e instrumentalista, né, são termos comumente utilizados para se referir a Planck e a Marr, são mais que posições epistemológicas e metafísicas. Elas alcançam as esferas da política educacional e da administração da ciência. É nesse sentido que essa disputa encontra, ou nos permite também, perguntar o quê? Qual é a motivação de um cientista? Eu acho que isso é um pouco que eu acho que é interessante no caso desses cientistas, que, em particular os físicos, produziram filosofia. Por que eles se dedicaram à filosofia? Quais foram as ideias? O que eles queriam com isso? Né? Por que eles estavam defendendo isso desse jeito e não aquilo daquele outro jeito? Né? Então, eu acho que a motivação está sempre presente nas análises, sempre esteve presente nas análises do Planck, e aí eu vou fazer a gente pode também mencionar um exemplo que também é muito conhecido, né? Todo mundo sabe que era o momento quando o Planck ainda era estudante, ele se encontrou, numa conversa com seu professor, né? Naquela altura, o Fondioli, que teria dito a ele, Planck, desiste da física, porque aqui tudo já foi feito, não tem nada, nenhuma novidade, né? Então, acho que por que Planck foi contra esse conselho, essa indicação, né? E por que o Planck repetia isso com alguma frequência, né? Então, a motivação me parece central no Planck. É como se o Planck dissesse, por que eu faço ciência? Por que eu tenho que defender a ciência diante dos ataques perpetrados pelo nazismo, pelo regime do Hitler? Então, acho que essa é um pouco acho que é interessante, né? Acho que isso vale a pena a gente pensar sobre isso. Bom, aí, finalmente, o último trabalho que eu trago aqui para, digamos assim, dentro desse exemplificação bibliográfica de um autor chamado Dan Wegener, né, que também é posterior ao Fuller, já é um trabalho de... Só um minuto, que eu não coloquei a referência aí. É um trabalho, se não me engano, de 2010, por aí.
Dois segundos, eu encontro aqui, não encontro. Não encontro. Bom, mas é um trabalho já do nosso século, da época da altura de 2010, e numa perspectiva já, que eu diria, próxima do Fuller. Né? Então, vamos analisar a polêmica não apenas de uma perspectiva estritamente filosófica, mas também com ela englobando, pressupondo, envolvendo posições políticas e pedagógicas. Né? Então, à luz da perspectiva que o Wegener defende, o realismo, no caso do Planck, é um instrumento, né? Ele se torna um instrumento em favor de uma concepção de ciência hierarquizada e controlada por um pequeno grupo de cientistas, né? O que é diferente do caso do Marr. Né? No caso do Marr, né, também é bastante conhecido, o Marr assim, tinha uma postura, digamos, mais liberal. Né? Marr se preocupava com a inclusão das novas classes médias, em particular dos operários. Né? Isso também é bastante conhecido, né? Isso não é nenhuma novidade, ou seja, aí de uma certa maneira, o que eu estou sugerindo aqui, eu espero de alguma maneira sustentar isso de uma forma satisfatória aqui, é que o realismo, em última instância, para o Planck, ele não era uma posição filosófica facilmente que poderia ser facilmente incorporada pelas pessoas em geral. Né? Tinha que ter uma força interna grande para poder sustentar uma posição realista. Né? Bom, então, voltando ao Marr, né, só para continuar aqui, o Marr, uma das razões pelas quais o Marr vai se apresentar como antimetafísico, e acho que vai ser recebido, por exemplo, pelo positivismo lógico como sendo um antimetafísico, sustentaria uma visão mais democrática e aberta, né, do que aquela sustentada pelo Planck. Bom, mas também nós vamos ver alguns pontos em comum, como foi salientado pelo Fuller e pelo próprio Scheibe, né, entre Marr e Planck, nem tudo é discordância entre eles, né, tem essa questão dessa desmistificação, purificação dos conceitos básicos da ciência, que é uma outra maneira de a gente pensar essa desantropomorfização do conhecimento, certo? Bom, então, passando agora a apresentar assim, alguns dos são poucos os tópicos que eu vou mencionar aqui, de modo a ilustrar esse pensamento filosófico do Planck, né, tentando caracterizar esse realismo que ele defendeu. Né? O primeiro ponto, que eu acho que é um ponto bastante interessante, né, é essa questão da desantropomorfização. Né? Então, para ele, né, nesse texto, né, na unidade da concepção de mundo física, né, Den Inhalt des Physikalischen Weltbildes, que é o texto de 1908, é o texto com o qual ele vai abrir, né, abrir a polêmica que o opôs a Marr, né? Então, é uma palestra que ele profere, né? Muitos dos textos filosóficos que ele deu, que ele escreveu, que ele publicou, ele, Planck, como era muito comum naquela altura, né? São resultados de palestras. Então, para ele, nesse texto, ele vai dizer o seguinte, vai defender a seguinte tese. O mais elevado objetivo da ciência natural consistiria em reunir, num único sistema unificado, toda a multiplicidade de fenômenos conhecidos. A ciência se realizaria através de processos conscientemente perseguidos de unificação. A fim de atingir esse objetivo, os físicos dispõem basicamente de 2 métodos. O primeiro lança mão de conceitos, princípios gerais, que é capaz de relacionar o observado à totalidade. O outro método é menos audacioso, ainda que nem por isso menos confiável. Né? Trata-se de descrever os movimentos dos corpos naturais. E ele não vai excluir a possibilidade desses 2 métodos se complementarem. Né? Bom, o objetivo de unificar a multiplicidade fenomênica conhecida é alcançado através da diminuição consciente do número de elementos antropomórficos nas leis naturais. Isso implica o recurso a processos altamente abstratos e distantes do cotidiano dos seres humanos. Diferentemente do que prega o segundo método acima, já que seu ponto de partida coincide com o da chegada, é a observação. Né? Sem a possibilidade de recorrer a tais processos, seria impossível ao físico determinar aquilo que permanece dependente da experiência humana e, por isso mesmo, merecedor de ser chamado de real. O real é algo que permanece constante. Sem essa característica, o real não cumpriria aquilo que se espera dele, servir de base
para a elaboração de uma visão de mundo que mostra que a ciência está passando por um processo fecundo, está passando por um fecundo processo de unificação. Então, aqui nós também já vamos ter uma outra ideia que não vai ser explorada aqui, né, na apresentação, mas depois, se vocês quiserem. Assim, para Planck, salvo erro meu, há uma relação direta entre ciência e visão de mundo. Ou seja, é como se, sou eu que estou dizendo isso, né, de uma forma um pouco objetiva, direta, forte mesmo, sem visão de mundo, não há ciência. Tá? Bom, continuando. Então, para ele, a eliminação de elementos antropomórficos aconteceria graças ao uso de princípios gerais, como de conservação de energia ou de minimação, e não através de objetivos mais cotidianos ou terrestres, como aqueles referentes à melhoria da qualidade de vida dos seres humanos ou ainda a sua sobrevivência enquanto espécie, tal o que era proposto em contrapartida pelo Marx. Desantropomorfização significa, então, afastamento de princípios com domínio de validade restrito, e que somente seria possível casos físicos conscientemente procurassem um nível elevado de abstração. E, assim, só para fazer um parênteses aqui, né, chamar a atenção para essa questão da desantropomorfização, é uma palavra que não pode ser dita rapidamente, e eu estou tentando falar rapidamente, então eu estou me enrolando aqui, mas, como eu disse no início, é um tema que vai ser muito trabalhado nesse momento, não apenas por ele, né, por outros cientistas, por físicos teóricos, que eu estou pensando fundamentalmente em físicos teóricos, é um tema bastante interessante e rico, e nessa relação, né, entre aquilo que vai ser deixado como sendo específico do ser humano. Né? Então, assim, eu estou chamando a atenção para isso porque é como se fosse um preço a pagar e se tem que justificar por que está se pagando esse preço. Tá? Bom, então, é isso com relação à desantropomorfização. Tá? Agora vamos passar um pouco aquilo, talvez seja como eu já deixei claro, né, um pouco aquilo que me parece ser o elemento mais interessante, assim, quanto a mim, do pensamento dele. Quer dizer, que quais são as razões, as motivações que fazem com que Planck creia numa realidade externa. Né? Então, vamos lá. Para Planck, toda ciência, seja que ramo for, determina sua tarefa pela explícita renúncia aos pontos de vista egocêntrico e antropocêntrico, o que significa que as descobertas e conhecimentos científicos foram alcançados apenas por aqueles que a eles se dedicaram sem qualquer intenção prática em vista. O que está entre aspas é dele, tá? Tal é o paradoxo da ciência. O homem tem de perder sua alma antes de poder encontrá-la. Isto porque a postulação fundamental para que haja ciência é a assunção da existência de um mundo exterior, de um mundo externo, independente de nossas ações. Nesse sentido, para que haja ciência, é preciso, em primeiro lugar, ter fé. Nós precisamos ter fé, é o mandamento escrito sobre os portões da entrada do templo da ciência. Não a fé em alguma religião específica, mas a crença metafísica na existência do mundo exterior, também qualificada como intuição direta, em sua essência semelhante ao que chamamos de fé. Trata-se de um salto transcendental, né, que recusa a hipótese positivista segundo a qual as percepções sensoriais constituem o mundo físico que nos rodeia. De uma certa maneira, o Planck ele vai argumentar que, por mais que nós tenhamos que começar com as nossas observações, né, nós não podemos ficar presos a elas, não, nós acabaríamos caindo, incorrendo numa posição solipsista, o que para ele é inaceitável. Então, como sair das nossas observações? Como ir para o mundo externo? De uma certa maneira, para Planck, nós estamos presos àquilo que observamos, àquilo que escutamos, àquilo que aprendemos. Quer dizer, como então somos capazes de dar esse salto para fora? Né? Então, um elemento fundamental é essa crença no mundo externo. Como isso vai se dar? Para ele, não há, como eu já anunciei, né, não há nenhuma. A única possibilidade é por um ato de fé. Temos que acreditar nisso, tá certo? Na existência desse mundo externo. Argumentos filosóficos, pelo menos aqueles de natureza epistemológica, segundo ele, vão ser insuficientes para provar essa tese. A fé na existência do mundo exterior é ainda acompanhada por outra postulação fundamental, a de que o mundo real externo não é diretamente cognoscível, de modo que os dois são os teoremas
que formam um ponto crítico para o qual toda a estrutura da ciência física se volta. Então, existe o mundo externo, que existe independentemente do nosso ato de conhecer. E 2, o mundo externo real não é diretamente cognoscível. Ora, na medida que esses dois aspas, faltarem as aspas, teoremas, são até certo ponto mutuamente contraditórios, eu estou me referindo a teoremas porque o Planck usa essa linguagem de postulação, ele procura que dá uma organizada, né, naquilo que ele está falando. Ele quer ser estrito do ponto de vista conceitual. Então, repetindo, ora, na medida que esses dois teoremas, entre aspas, são até certo ponto mutuamente contraditórios, há no fundamento mesmo da possibilidade do conhecimento científico a presença de um elemento irracional ou mítico, que adere à física, e é assim pensado como consequência da irremediável contradição sobre a qual se assenta a postulação da existência independente do mundo exterior. A prova de fé do cientista se apresenta desse modo em dois planos. Não apenas é preciso acreditar na existência independente do mundo exterior, mas como também é preciso aceitar o caráter irracional ou místico da contradição inerente à impossibilidade de conhecer diretamente esta mesma realidade, assim postulada. Então, vocês veem aí que o Planck está, de fato, jogando, digamos assim, fazendo uma aposta, bastante pesada, bastante ousada mesmo, Então, o ato de fé é necessário porque não há como defender, logicamente, a postulação da existência do mundo exterior. Aí eu cito o Planck, os princípios fundamentais dos postulados indispensáveis de toda ciência genuinamente produtiva não estão baseados na lógica pura, mas, ao contrário, nas hipóteses metafísicas, as quais nenhuma regra da lógica pode refutar. Existe um mundo externo que é inteiramente independentemente de nós. Então, vocês veem que ele é muito claro, muito direto. Ele não tem muitas dúvidas com relação àquilo que ele quer defender. Certo? Bom, então isso também pode ser apresentado, ou pode ser entendido, como dizendo que não há como refutar logicamente o empirismo, o positivismo, o solipsismo. Todos eles são de algum modo interligados. O empirismo, o positivismo, o solipsismo. São sistemas de pensamento coerentes e invencíveis desde que em bases puramente lógicas. Ou seja, eu coloquei isso em bases puramente lógicas porque, assim, me parece que aqui o Planck está dizendo assim, em termos argumentativos, em termos de teses filosóficas, há como defender o empirismo, o positivismo e o solipsismo. Agora, o que nós não podemos é, a partir deles, justificar a crença na existência do mundo externo, e sem essa crença não há como fazer ciência. Certo? Bom, então passando para o segundo ponto, que vai ser um pouco mais breve que o anterior, falar um pouco sobre o princípio de causalidade. Também acho que tem aqui algumas coisas interessantes. Como sempre, é um tema bastante presente nas discussões naquela altura, obviamente, e, ao mesmo tempo, bastante complexo, bastante intrincado. Então, o Planck... eu tentando fazer uma síntese, espero eu, inteligível, compreensível daquilo que ele, de uma certa maneira, apresenta a respeito desse tema, a gente pode falar o seguinte: a postulação metafísica da existência do mundo exterior, não diretamente cognoscível, é acompanhada de duas outras assunções fundamentais. A de que o universo físico é governado por um sistema compreensível de leis, e a de que o pensamento científico é idêntico ao pensamento causal. Planck tem uma ideia da causalidade muito forte. Para ele é uma coisa muito central, a causalidade. E essa é uma das razões pelas quais ele vai resistir bastante, de uma maneira muito rápida, à mecânica quântica, a ideias novas estão sendo defendidas a partir dos anos 20, do final dos anos do mundo exterior, a ciência assume simultaneamente o princípio de causalidade como independente da percepção sensorial. O princípio de causalidade este que é o postulado necessário para dar significado e sentido à aplicação de todas as hipóteses na pesquisa científica. O princípio de causalidade apresenta assim um caráter, de novo, entre aspas, transcendental, que deve ser entendido no sentido fundamental de sua aplicação na pesquisa científica. Ou seja, é como se, de uma certa maneira, o Planck tivesse aqui, mais uma vez, tentando realizar o seguinte movimento. Quer dizer, a gente tem que sair da ciência para encontrar as razões pelas quais a ciência é o que é. Ou seja,
entre as características que Planck atribui à ciência, é uma certa confiabilidade, é uma credibilidade. Só que é como se... De onde é que vem essa credibilidade? De onde é que vem essa confiabilidade na ciência? Um pouco, acho que essa é a pergunta que o Planck se faz, né, bastante. Né? A viva discussão que tomou conta da física no início do século, vista por Planck como um dos sintomas de uma profunda crise civilizacional, em torno do princípio de causalidade, é extremamente grave, porque coloca em questão sua pretensão geral à confiabilidade, já que, se o princípio de causalidade não é válido, torna-se dificultosas as decisões tomadas tendo esse princípio como fundamento. Né? Então, assim, aí vocês veem, quer dizer, eu acho que eu não trouxe nenhuma citação aqui, não trouxe, mas um pouco assim, de novo, assim, quando eu me posicionei momentos atrás como próximo a uma certa a postura de um Fuller, de um Wegener, que ampliam, né, um pouco a perspectiva que nós devemos utilizar, nós devemos empregar para analisar o pensamento filosófico desses físicos, entre os quais o Planck, é porque, se a gente lê o Planck, né, a gente vê lá, ele faz uma série de comentários, né, que vão para além da ciência. Né? Então, ele fala em crise civilizacional, o que é também, mais uma vez, compartilhado por outras pessoas. Né? Da época. Bom, depois a gente pode dar outros exemplos, né, que são bastante interessantes, de como é que os físicos viam essa crise, de por que eles consideravam importante um posicionamento diante dessa situação. Né? É claro que aqui o que está sendo sugerido, espero eu, é que para o Planck, se a gente tem uma crise de causalidade, dançou, não tem como sustentar a ciência, né? E, consequentemente, a nossa civilização. O problema central reside no fato de que o estágio em que a física teórica chegou atualmente está além das capacidades humanas medianas, além até das capacidades dos grandes descobridores. Né? Se vocês, só uma observação, se vocês sentirem, assim, digamos assim, em alguns momentos assim, com uma certa dificuldade em relacionar os slides, isso assim, essa sensação é real, tá? Eu tirei isso aqui, como te falei, dos trabalhos que eu fiz, né, tentando ter alguma lógica, mantendo alguma coerência, mas, digo assim, há momentos em que a estrada tem buracos. Eu espero que sejam buracos que não arrebentem com o nosso carro, com a nossa suspensão, mas vamos ver. Então, esse aqui é um momento em que tem um certo salto, né, entre, né, e o que está sendo dito aqui agora, tá? Então, estou repetindo, o problema central reside no fato de que o estágio em que a física teórica chegou atualmente está além das capacidades humanas medianas, além até das capacidades dos grandes descobridores. Em outras palavras, é preciso, para Planck, diferenciar entre a validade da causalidade e a praticabilidade de sua aplicação. Né? Então, no estágio atual, nossa capacidade experimental e nossa inteligência não são capazes de explicitar de modo preciso as relações causais na natureza. Então, aí eu cito o Planck, né? Segundo as suas próprias palavras, né? Onde a discrepância surge nos dias de hoje não é entre a natureza e o princípio de causalidade, mas ao contrário, entre a imagem que fazemos da natureza e as realidades da própria natureza. Nossa imagem não está em perfeito acordo com os nossos resultados observacionais. E, como já indiquei repetidas vezes, é o comércio progressivo da ciência que trará aqui um acordo mais preciso ao avanço da ciência. Estou convencido de que a viabilidade desse acordo precisa ocorrer não na rejeição da causalidade, mas num maior alargamento e refinamento de suas formulações, de modo a ir ao encontro das modernas descobertas. E tem muita coisa aqui interessante para ser dita, mas um dos pontos importantes aqui não é apenas, digamos assim, a reafirmação da crença do Planck, na necessidade de nós seguirmos, respeitarmos a causalidade, mas como no fato de que ele, pelo menos durante algum tempo, e esse tempo foi relativamente longo, ele acreditou que certas ideias em mecânica quântica ou relativas a certas descrições e explicações que eram propostas para os fenômenos quânticos poderiam ser substituídas por alguma coisa que ele consideraria mais palatável, aceitável. E aí a gente vê aqui, e é curioso aqui, né? Porque, voltando aqui um pouco para trás, né, onde é que está? Desculpa. Não, perdão. Aqui. Aqui é curioso um pouco como as coisas podem se desenrolar, porque quando ele fala
o estágio em que a física teórica chegou atualmente está além das capacidades humanas e medianas, além das capacidades dos grandes computadores, quer dizer, isso já é uma formulação dos anos 20, Mach já estava morto, mas aqui o Planck parece se dar conta, opa, espera aí, aquilo que o Mach estava preocupado lá atrás, né, desde o finalzinho do século XIX, talvez a gente tenha que voltar para esse problema para ver o que a gente pode fazer. Né? Bom, então, dando continuidade, no caso, quer dizer, então aqui nós tínhamos a tal citação, né, que ele fala, então, está convencido da viabilidade do acordo, precisa ocorrer não na rejeição da causalidade, mas no maior alargamento e refinamento dessa formulação. Quer dizer, o Planck acredita que a ciência pode progredir de modo a encontrar uma formulação adequada aos, assim, estou falando muito rápido, né, aos fenômenos quânticos, mas que respeite a causalidade. Aí, vou pensando, né, no caso da hipótese quântica, né, fazendo uma menção direta a isso, confirmará sua crença compartilhada por outros físicos de que ela, afinal, encontrará sua expressão exata em certas equações que serão uma formulação mais exata melhor da causalidade. A questão é que esse procedimento de refinamento do conhecimento científico, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, não é linear, não é previsível. E esse refinamento do conhecimento científico se dá por meio de uma disputa que é intensa, tensa. Bom, aí, assim, já apresentando um pouco aquilo que o Planck vai apresentar, vai discutir, vai descrever como sendo o progresso científico, que é um tema ao qual ele volta com alguma frequência. Ele diz o seguinte: a curva do progresso científico segue mais uma trajetória em zigue-zague do que uma curva regular, né? Cada hipótese que consegue clarear uma nova visão sobre o campo da ciência física representa um mergulho na escuridão, porque não podemos de enxofre reduzir a visão a uma afirmação lógica. Segue-se, então, a batalha de nascimento de uma nova teoria. Né? Então, ou seja, o progresso científico não é linear, né? E ele vai, muitas vezes, vai exigir, para que ele possa ser alcançado, que nós mergulhemos na escuridão, um salto. Né? E aí é um pouco a pergunta que a gente pode se fazer, talvez os termos são meus, né? O que sustenta a pessoa quando decide mergulhar na escuridão? Porque a gente vai dar com a cabeça numa pedra, vai encontrar um tubarão, né? O que vai, né, caso, né? O que a gente vai encontrar aí? Né? Não sabemos. Bom, aí, aqui falar um pouquinho também sobre o método científico, assim, um pouco tentando relacionar algo também que ele comentou, né, pelo qual ele se interessou, né? Então, vamos lá. Ao método científico, é fundamental a postulação de axiomas estruturantes, mas é também vital a necessidade da imaginação. Característica especial da física moderna, o jogo alternativo entre teoria e experimento, né, é marcado pela importância que tem a construção teórica para o estabelecimento do sentido das medições efetuadas. Mais uma vez, tudo que está entre aspas é do Planck. Não há qualquer fórmula física que seja resultado imediato de medições resultantes da pesquisa. Claro que o que está aqui entre colchetes é meu, né? O oposto é o caso. Cada medida adquire primeiro seu sentido, que é para a ciência física, através do sentido que a teoria física lhe dá. Cada medida adquire seu sentido através do sentido que a teoria física lhe dá. Ora, para a formulação de hipóteses teóricas, é fundamental a capacidade imaginativa, como ele ressaltou por diversas vezes, a ponto de chegar a afirmar que o homem que não pode ocasionalmente imaginar eventos e condições de existência contrárias ao princípio causal, como ele conhece, não poderá jamais enriquecer a sua ciência por meio da adição de uma nova ideia. Então, vocês veem que é tenso esse problema para o Planck, né? Porque certas hipóteses, né, que não necessariamente vão se mostrar justificadas, mas para avançar, é um pouco aqui como se o Planck dizia, como é que a gente avança? Como é que a gente caminha? É um pouco assim, fazendo uma imagem assim, um bocado, talvez, peço desculpa se ela soar de mau gosto, mas assim, é um pouco assim, por que eu me levanto todos os dias? O que nos dá força para que nós nos levantemos todos os dias, saímos da cama? Então, parece um pouco assim o sentimento que o Planck está colocando aqui. Se a gente não tiver condições de encontro aquilo que a gente crê, talvez a gente não consiga fazer nada, né? Produzir nada, sair da confusão. Então, continuando. Se o pesquisador descartou as tendências construtivas e subjetivas dos órgãos sensoriais, ele eliminou tudo que pode ser atribuído ao acidente e circunstâncias especiais, instrumentos afetando a experiência, por exemplo, e livrou-se
das condições, das incoerências lógicas, né? Ele está livre, então, para imaginar constitutivamente qualquer hipótese, não havendo regra geral de procedimento. Então, assim, a imaginação, ela pode funcionar, digamos, livremente, né? Bom, então, quer dizer, e aqui eu fiz questão de trazer esse ponto, né, por mais que ele esteja assim, um pouquinho, talvez tenha sido um pouco jogado, mas porque, assim, de novo, olhando o Planck com certo cuidado, essa é uma afirmação que a imaginação pode ser livre, quer dizer, que a gente não há como organizar aquilo que a imaginação produz e como ela produz. Isso, eu suponho que tenha sido mais uma das conclusões esperadas que ele teve que formular ao longo da sua vida. Bom, então, outro tema também que ele apresenta, né, que é interessante, né, os limites objetivos do conhecimento científico. Então, né, dando continuidade um pouco, retomando uma ideia que já começou a aparecer anteriormente, essa da questão do progresso, a ideia, o progresso da ciência, né? Como lá também vimos no início dessa apresentação, o progresso da ciência não implica o conhecimento integral da natureza, né? Para ele, mesmo que progredíssemos rapidamente no desenvolvimento dos nossos poderes de percepção, não poderíamos deslindar o mistério da natureza. Então, mais uma vez, a palavra mistério. Pois temos de admitir como certa a verdade, segundo a qual o absoluto nunca pode ser alcançado pelo pesquisador. O absoluto, sendo, na verdade, uma meta ideal por sua própria essência inatingível. Absoluto é outra ideia que ele vai também trazer com frequência e pela qual ele vai mostrar um imenso respeito, eu diria até mais que respeito, até mesmo uma certa adesão. Infelizmente, aqui eu não vou ter tempo de explorar isso, né? Mas é uma ideia bastante interessante no Planck também, essa presença, né? É uma meta ideal, né? Mas tem que estar lá. Na medida em que a ciência não pode tudo conhecer, não pode descobrir o derradeiro mistério da natureza. Não há no coração mesmo da empreitada científica um paradoxo insolúvel, né? Então, como é que Planck apresenta esse paradoxo? A ciência coloca-se confiantemente na empreitada de finalmente conhecer a coisa em si, e mesmo que nós constatemos que este ideal nunca poderá ser atingido, ainda lutamos incansavelmente por ele, né? Coisa em si aqui, no contexto que está sendo colocado aqui, é mais uma expressão a qual ele recorre para tentar se fazer claro, né? Aqui, ou seja, não estou aqui querendo dizer que ele vai incorporar elementos da filosofia kantiana, não se trata disso, tá? Nesse sentido, o que está em jogo na ciência é outra coisa. A busca paradoxal deste objetivo, na verdade, oculta um outro, mais profundo, que justamente confere sentido à busca de sentido de sua identidade. Tá? Então, vamos lá. Então, essa é uma citação interessante do Planck, que eu espero que esclareça, que reforce aquilo que eu acabei de dizer. Entendeu? Assim, para ele, né, a ciência aprimora os valores morais da vida, porque ela promove o amor à verdade e a reverência. Amor à verdade que se exibe a si mesmo na constante empreitada de chegar a um conhecimento mais exato do mundo, da mente e da matéria em torno de nós. E a reverência, porque cada avanço do conhecimento nos coloca face a face com o mistério de nosso próprio ser. Bom, é claro, né, essa é uma afirmação, acho que também isso também é lugar comum. Planck era um crente, ele acreditava em Deus. Era um homem religioso, não tanto de seguir uma igreja, né, mas um homem que tinha uma crença profunda na existência de um Criador, né, e de tudo aquilo que implica, né, acreditar de muita coisa, melhor dizendo, aquilo que implica isso, né. Então, vocês vejam, que é uma afirmação muito forte, né, e aqui eu espero que um pouco que também já comece a mostrar um pouco aquilo que está em jogo para que a gente possa ter forças, que digo a gente, os seres humanos possam ter força para fazer ciência, para se dedicar à ciência. Então, repetindo, assim, e também, assim, acho que essa citação, espero eu, ela nos ajuda também a perceber um pouco melhor, a vislumbrar, talvez, né, aquilo que eu disse lá atrás, momentos atrás, que quando eu falei, olha, para Planck é uma relação entre ciência e visão de mundo, concepção de mundo, né? Então, ele diz assim, a ciência aprimora os valores morais da vida.
Por quê? Porque ela promove o amor à verdade. Ele está falando em busca da verdade, ele fala em amor à verdade. Então, é uma citação muito forte, acho que é bastante interessante, né? E um pouco essa ideia de que o conhecimento nos coloca face a face com o mistério do nosso próprio ser. Né? Ao mesmo tempo que a gente pode progredir, esse progresso ele nos leva aonde? Qual é o fim desse progresso? Né? Bom, então agora concluindo, né, tem quase uma hora, mais de 50 minutos já que eu estou falando e perturbando vocês, então eu vou concluir, estou perto de concluir, peço que vocês aguardem um pouquinho mais, me deem mais um pouquinho da paciência de vocês. Então, vamos lá. Realista, que admite a coerência lógica do solipsismo, Planck propõe que a filosofia como teoria do conhecimento ou epistemologia não pode, em hipótese alguma, provar a existência do mundo externo. Recusando a possibilidade de uma prova epistemológica, Planck se vê diante da necessidade de conferir à metafísica algum tipo de validade. Se a existência do mundo externo não pode ser provada, é preciso nele acreditar por um ato de fé. Bom, claro, estou repetindo algumas coisas que eu já mencionei aqui ao longo desse encontro. A fé, neste caso, não é religiosa, não se trata de aderir a um conjunto de crenças ou dogmas. Trata-se de uma postulação existencial, segundo a qual há um mundo externo dependente e que, além do mais, apresenta uma ordenação e desenrolar que podem, em última instância, ser explicados causalmente. Não, causalmente, perdão, me enrolei aqui com as palavras. Causalmente. Mesmo se a religião tem de ser reconhecida em todas as suas formas, seus dogmas, entre aspas, tais postulados, né, não podem, segundo ele, ser confundidos com a lei fundamental sobre a qual, repetindo, com a lei fundamental sobre a qual a pesquisa científica se baseia, a saber, a sequência de causa e efeito nos fenômenos externos. A possibilidade da ciência funda-se justamente na fé desta lei fundamental, fé que é metafísica, sem ser religiosa. O real certamente possui alguma estrutura própria unificada, e a evolução minuciosa da pesquisa desvendaria os vários modos aos quais se aplica o princípio de causalidade. Desconfiado das discussões metafísicas sem base científica, Planck não se preocupou em tentar mostrar que estrutura própria seria essa. Em outras palavras, Planck não produziu uma ontologia relativa ao real, o que significaria procurar fixar as naturezas dos objetos e fenômenos percebidos como presentes no mundo externo. Para Planck, apenas a ciência poderia propor essa fixação, entre aspas, né, já que ela é provisória. A ontologia, sem bases científicas, é de fato metafísica. A única postulação metafísica aceitável é fundante e fundamental, e diz respeito à possibilidade da ciência e ao seu procedimento baseado no uso de hipóteses livremente imaginadas a partir dos dados disponíveis. Quer dizer, como nós vimos lá atrás, né, o Planck ele estabelece um jogo, né, um intercâmbio, um comércio, ou procura defender a ideia de um comércio muito intenso entre teoria e experiência, dado empírico. Então, repetindo, há assim dois níveis de postulação. Não, perdão, repetindo aqui. A única postulação metafísica aceitável é fundante e fundamental e diz respeito às possibilidades da ciência e ao seu procedimento baseado no uso das hipóteses livremente imaginadas a partir dos dados disponíveis. Há assim dois níveis de postulação, um propriamente existencial, a fé na realidade de um mundo externo, exterior e dependente, e outro propriamente epistemológico, a imaginação de hipóteses teóricas. Por outro lado, um abismo intransponível nos separa, segundo o físico alemão, do conhecimento pleno do universo. É certamente possível ampliar nossa inteligência, entre aspas, melhorar nossos equipamentos, imaginar e testar novas teorias, mas é impossível desvendar o real em sua totalidade plena. Não temos como pular a própria sombra, parte que somos desse universo que gostaríamos de cientificamente, ou seja, mantendo a devida independência entre observador e observado, sujeito e objeto, entender. Neste sentido, se o conhecimento real, em sua totalidade, é a meta a ser buscada pelo progresso científico, ela é, contudo, desde o início, entendida, né, por Planck como sendo uma quimera. Uma quimera necessária, porque o que com ela está em jogo não é, em última instância, a busca do conhecimento pelo conhecimento, mas a postura ética, enquanto, né, recorrendo às expressões que ele mesmo utilizou, e que nós vimos mais slides atrás, enquanto amor à verdade e reverência, diante do mistério do nosso ser, ou seja, diante da impossibilidade de se conhecer inequivocamente e estabelecer um sentido definitivo para a existência humana, né, que deriva justamente do fazer científico. Ou seja, aqui, se vocês me permitem uma paráfrase rápida, é que assim, o ser humano, ele é ser humano, ele se humaniza fazendo ciência.
Estamos, assim, na visão de Planck, numa espécie permanente e insolúvel opacidade, simultaneamente claridade e escuridão. Claridade, porque o que conhecemos e provavelmente iremos conhecer não é pouco. Escuridão, porque não podemos afirmar com absoluta certeza que o que conhecemos e o modo como fazemos é o mais adequado. Mas escuridão, principalmente, porque o abismo entre o nosso conhecimento e um conhecimento pleno real não é nunca preenchido, tal como a síntese que, por mais que se aproxime do eixo, nunca deixa de estar infinitamente distante dele. Então, esse é o último slide. Em suma, pode-se dizer que a posição de Planck assenta sobre 3 eixos fundamentais. Isso aqui é uma tentativa bastante rápida, é uma síntese muito sintética, para brincar com as palavras, tentando aqui dar apresentar para vocês aquilo que, se eu tivesse que dizer muito rapidamente características do pensamento do Planck me parecem ser bastante interessantes e que eu procurei, de alguma maneira, apresentar aqui nessa intervenção hoje, são esses 3. Né? Então, em suma, pode ser que a posição se assenta sobre 3 eixos fundamentais. Primeiro, a fé na realidade do mundo exterior como condição de possibilidade do conhecimento científico. 2, o caráter finito e de âmbito restrito do conhecimento científico, permanentemente passível de representação, esse conhecimento científico está sempre passivo de representação, e a postura ética que deriva desse caráter. Então, o fato do conhecimento, ou seja, para o Planck, quer dizer, no fundo, a ciência não está apenas vinculada a uma metafísica, está vinculada a uma ética também. Quer dizer, pelo menos a uma postura ética. Né? Uma vez que o caráter finito e restrito do conhecimento científico nos leva também a uma postura ética, né? A ter que reconhecer a existência de uma postura ética. E se a gente se lembra da palestra que o Einstein deu lá em 1918, que eu fiz menção logo no início, assim, eu diria que para o Einstein, Planck é Planck fundamentalmente devido a esses 3 pontos fundamentais. Não estou dizendo que estão lá os 3 pontos fundamentais, estou dizendo, mas estou querendo chamar a atenção porque o que chama muita atenção naquela palestra do Einstein é justamente a ideia de que em Planck tem essa postura ética. Não estou dizendo que eu tirei isso de lá para aqui, não, mas estou apenas dizendo que é um pouco que algo que foi, como eu disse no início, foi bastante bem percebido, acho que por alguns de seus contemporâneos. Bom, então, finalmente, né, agradecer a atenção de todos vocês, né, peço desculpas aí por ter falado um pouco demais. Bom, vou parar de compartilhar para poder ver vocês, saber se vocês ainda estão aí, né? Nunca se sabe se vocês todos fugiram, o que talvez fosse uma decisão mais racional, né? Se eu não encontrasse ninguém, nem o Eduardo, talvez tivesse. Não, pela quantidade de palminhas que você está vendo na tela aí, você vê que o pessoal está todo ligado. Não, eu que agradeço aí a boa vontade de vocês. Bom, estamos aí para conversar. Mas, Guto, olha, parabéns pela fala, excelente palestra, excelente apresentação, muito instigante, muitos pontos a serem discutidos, debatidos. E aí, como sempre, o que a gente faz? A gente abre aqui para os colegas e eu peço a cada um que possa se manifestar levantando a mãozinha. E nós já temos aqui 2 mãozinhas levantadas. Deixa eu ver, parece que é só um pouquinho, porque eles mudaram o layout do sistema e eu não consigo mais ver quem é que está na ordem. Mas parece que a ordem é essa, olha. Primeiro Olavo, depois Felipe, depois Pedro, depois... Nossa! E depois o Júlio. Mas vamos começar pelo Olavo. Olavo, primeiro contigo, fica à vontade. Bom, agradecer o Antônio pela fala dele, muito interessante mesmo, cheia de pontos interessantes. Eu tenho 2 colocações a fazer. Na verdade, a primeira delas é se você conhece algum trabalho que vincule ou aproxime, não vincule, mas aproxime Planck de Kierkegaard, pelas ideias, essa noção da subjetividade e também da proximidade, digamos assim, histórica e da força de Kierkegaard naquele momento, né? Então, me parece que eles têm alguns pontos, claro, cada um em sua área, né? Não estou querendo dizer aqui que Planck faz noção de religião, né, na perspectiva dele, mas ele tem essa noção de fé como uma transcendência da racionalidade, que é um elemento recorrente em Kierkegaard.
Nunca vi ninguém falando sobre essas coisas, então fica aqui a dúvida, né? Mas a segunda questão que me chamou a atenção é na maneira como o Planck vê a mecânica quântica na relação dela com a causalidade. É estranho que ele ache que a mecânica quântica, ela, de alguma maneira, quebre com a causalidade. Ela me parece que essa é uma confusão que se mantém até os nossos dias bastante forte. Porque existem duas questões que são diferentes, ainda que sejam próximas. Uma é a questão da causalidade, a outra é a questão do determinismo. E a questão da causalidade, ela está acima da questão logicamente falando, do determinismo. Porque um sistema pode ser causal e não determinista, ou causal e determinista. Agora, se ele for determinista, ele é causal. Não tem jeito de você escapar disso. Então, existe uma hierarquia aí a ser considerada. Nesse sentido, a mecânica quântica não haveria por que pensar nela como sendo uma teoria não causal. Porque o que ela diz é o seguinte, olha, se você me der esse sistema de forças, na verdade potencial, mas através dele o sistema de forças, eu te dou o comportamento do sistema. Isso é uma estrutura causal, ela não é determinista, mas é uma estrutura causal. Pode pensar, por exemplo, numa causalidade de tipo estocástico. O sistema estocástico não deixa de ser causal, ele deixa de ser determinista. E eu acho que ele está se preocupando com a mecânica quântica do ponto de vista da causalidade desnecessariamente. Agora, ele pode querer que ela seja também determinista, aí a coisa fica mais complicada, né? Então, assim, me parece que isso é uma... Eu quis pontuar isso porque isso me parece que vem até os dias de hoje, e há na fala dele, nas colocações que ele faz, pelo que você mostrou, essa confusão, tá? E me parece que é uma confusão, ou seja, você consegue continuar falando que o mundo é um mundo causal. O problema do Einstein é que ele não quer só causalidade. Ele quer que Deus não jogue dados. Aí não, exatamente, ele quer determinismo, ele quer determinismo. Exatamente. Aí é mais complicado. Mas eram essas duas considerações. Eu gostei muito das suas colocações. Muito obrigado, as duas são bastante pertinentes. Assim, com ela, assim, a sua primeira pergunta, né? Você conhece algum trabalho? Bom, eu não conheço realmente, porque acho que aí teria que se olhar não do Planck para o Kierkegaard, mas ao contrário. E eu não conheço a bibliografia sobre Kierkegaard, né? Quer dizer, mal conheço Kierkegaard e a bibliografia muito menos. Mas é bastante interessante a tua, digamos, provocação, a tua formação, dá uma tese de mestrado, pelo menos, né? Tranquilamente. Com relação ao segundo ponto, eu acho o seguinte, eu acho que, assim, eu confesso que eu já não tenho de memória tudo aquilo que o Planck escreveu sobre causalidade e determinismo. Peço desculpas por isso. Mas acho que ele queria causalidade e determinismo. Isso me parece que ele não vai abrir mão. E aí é uma coisa curiosa, porque eu acho que ele vai, assim, ficar um pouco decepcionado com os debates que vão ocorrer. Claro, isso aí a gente está falando já no final dos anos 20, porque, assim, o Planck, acho que, assim, em termos filosóficos, quando o Hitler toma o poder, para ele a coisa muda muito, né? Em termos, assim, ele perde os seus como é que se fala? Os seus interlocutores, né? Esse é um ponto. Então, acho que... Ou seja, quando ele... Se a memória não me trai... Quando ele está falando muito sobre isso, ele está falando no final dos anos 20, e aí assim, a impressão que se tem é que ele se vê como sendo mal compreendido, reclama disso, né? Apesar de estar defendendo uma posição que vai ser considerada como insustentável, né? Mas você tem razão no que você está colocando. Obrigado. Muito bom. Olavo, mais alguma questão? Ou não, era isso mesmo. Obrigado. Então, muito obrigado pela participação. Felipe Pamplona. Felipe, fique à vontade. Vamos lá, colegas. Me escutam bem, né? Então, sim. Guto, olha, teve uma novidade para mim legal na sua abordagem hoje, né? Eu estou estudando questões no meu projeto relacionadas à escala de Planck, né? A aplicação
vasta da escala de Planck na interface das teorias de gravitação com quântica, né? E o Planck, ele teve um mérito, assim, muito grande, né? Porque ele não se tornou simplesmente uma unidade, ele se tornou o nome mesmo, um sistema de unidades, né? Se vocês pararem para pensar, nem o Newton tem esse mérito, e o Einstein é muito triste, porque o nome do Einstein foi dado para um molde de fótons, né? Você não vê quase ninguém mais falando assim, 3 Einstein, 4 mega Einsteins, sabe? O nome do Einstein caiu para um tipo de unidade, né, de medida, que o próprio sistema de unidades opta recomenda as pessoas utilizarem um molde de fótons, não um Einstein. Mas, assim, o Planck se tornou um sistema de unidades, o nome dele, né, carrega esse legado, e muito por causa do finalzinho do artigo de 1899, em que ele propõe o sistema de unidades naturais, né? E eu sempre... a ideia de pensar um sistema de unidades naturais, como se pudesse haver, né, um sistema métrico estabelecido a partir de constantes que a gente entende como padrões da própria natureza, isso está totalmente associado à a visão, né, objetiva dele, realista, né, a fé na realidade dele do mundo exterior, né, e a pensar um sistema de unidades que substituísse, né, as nossas medidas arbitrárias, né, padrões como o metro e etc., que estão muito mais relacionados a necessidades antropológicas do comércio, de medidas, etc. Ele pensava no sistema de unidades da natureza. E eu sempre percebia o forte cunho realista nessa proposta dele. Mas eu não tinha pensado ainda a questão da desantropomorfização, que se torna mais interessante ainda, né? Se torna mais interessante ainda. Então, assim, você já passou pela discussão, você já viu algum trabalho, você mesmo já discutiu essa relação da desantropomorfização com a proposta dele do sistema de unidades naturais, que é tão empregado hoje? Não. Eu não me lembro de nenhum trabalho fazendo essa relação, não. Acho que... Porque, de novo, assim, foi um pouco que eu coloquei lá atrás, né, no início da intervenção. Assim, eu não sei o que mudou nos últimos anos com relação aos estudos sobre Planck, mas ele me parecia prisioneiro desse debate com Mach. Mesmo que ele fosse apresentado como vitorioso, digamos assim, né, de uma certa maneira, né, o Planck seria o cientista que teria... claro que esse vitorioso aqui, como muitas vezes perigou, é errado pensar isso, tá? Mas há uma certa bibliografia, eu diria que é a mais superficial, que tende a ver isso, né? Então, acho que ele ficou muito preso a isso, né? E não foi ainda, de novo, posso estar completamente equivocado, né? Estudado, mas eu acho que valeria a pena você investigar isso, se você tiver um tempo aí. Acho que é uma boa pista, essa que você deu, acho que vale a pena. E muito atual, né? Bastante atual. Falar em sistema de unidades naturais hoje em dia é um tema muito relevante, né? Então, eu acho que seria interessante. Aí você depois nos apresenta os seus resultados. Eu vou fazer esse artigo com você, Guto. Muito obrigado. Bom, beleza. Vamos lá. Muito bom. Felipe, tudo ok? Então podemos passar adiante. Pedro Sá, por gentileza. Seu microfone está fechado. Oi, muito legal a sua apresentação. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Agora sim. Tá me ouvindo? Sim. Agora sim, pronto. A minha questão era mais, talvez seja tangencial, e talvez não seja um ponto central, mas eu queria explorar mais isso, um pouquinho mais sobre isso. Essa opinião do Planck sobre como a prática científica conduz a uma postura ética ou moral
mais aprimorada, digamos assim. Isso não me parece nem um pouco trivial, nem uma afirmação nem um pouco trivial de se fazer, por um apreço à verdade, mas aí, eu não sei, isso me parece um pouco vago, não ficou muito claro para mim como é que ele chega nessa conclusão acerca das implicações. Acho que dá para entender. Obrigado. Não, sim, a pergunta é bastante interessante e desafiante também. Eu acho que o ponto que você está mencionando é um ponto muito importante. E eu acho que assim, na vida e na produção intelectual do Planck, esse é um tema que vai ficar principalmente. Quer dizer, na verdade, sempre foi um tema muito, muito presente, porque a gente pensa, 33, o Hitler é nomeado chanceler, e tem toda aquela mudança radical na vida alemã, em todos os níveis. Planck é, como cientista, uma pessoa que vai a Hitler, né? Sabe que ele se encontrou com Hitler, tentando dizer, não, meu amigo, segura a barra aí, não faça isso, se a gente perder essas pessoas, estamos frios. Mas eu acho que, na verdade, ele está preocupado desde antes. Desde antes. Assim, a Primeira Guerra Mundial foi algo muito complicado. Né? Por quê? Então, assim, claro, independentemente de tragédias pessoais, eu acho que o Planck está, assim, porque eu acho que a questão é, assim, só eu que estou falando agora, tá? A minha interpretação, eu não vou aqui recorrer a nenhum texto dele, mas vou recorrer, assim, a uma interpretação que eu assim, elaborei lendo Planck, estudando Planck. Planck percebe, né? Tem um momento que ele fala ali, até que eu falei, lembra aquele ponto que eu mencionei? Aqui o Planck parece estar dando marcha atrás e está aceitando o que o Marx defendia, que era assim, se a ciência fica por demais obscura, por demais complicada para as pessoas que não são cientistas, o bicho vai pegar. Então, acho que para o Planck, e para muitos ali, né? Só para dar um exemplo, que eu até, assim, que eu tomei conhecimento há pouco tempo, mas que chamou muito a atenção, né? O Exner, que era catedrático de física em Viena, ele vai na segunda edição do livro dele de Introdução à Física, que é um trabalho, claro, introdução com uma... Ele vai, no prefácio que ele escreve em 22, se não me falha a memória, nessa altura, 22, 23, por aí, ele vai escrever um novo prefácio para se contrapor a Spengler, que tinha publicado em 18 a Decadência do Ocidente. Então, ou seja, os físicos estão percebendo que, olha, tem coisa acontecendo aí que, se nós não respondermos adequadamente, nós vamos ter problemas. Não é problema de financiamento, porque não se trata apenas de financiamento, se trata de como é que a ciência vai continuar a poder organizar ou contribuir para a organização da vida das pessoas. Então, é isso que está em jogo, é isso que está chamando a atenção. E eu acho que esse é um ponto para o qual o Planck está chamando. Assim, então, por um lado, tem essa necessidade de prestar contas do ponto de vista da filosofia, digamos assim, do ponto de vista da cultura, que é o que ele faz quando apresenta essas palestras. Então, assim, acho que para o Planck, o que está em jogo aí, e aí é um outro ponto importante, Pedro, que é o seguinte: ele não está. Quando ele está escrevendo esses trabalhos, dando essas palestras, ele não está apenas falando para os não físicos. Quando ele fala, né, Planck naquele momento, já depois da Primeira Guerra Mundial, né, já um pouco antes, mas principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, ele vai ser o decano da física alemã. Ele sabe que ele ocupa esse posto, esse lugar de... E não é à toa que o Einstein vai ter que falar para ele, porque o Einstein é o cara que está mandando do seu ponto de vista da física, digamos, estou exagerando um bocado. Então, é o melhor físico que se tem na Alemanha naquele momento que vai falar sobre o decano. E o que o melhor físico fala sobre o decano é o seguinte: olha, temos que nos preocupar como é que a nossa comunidade vai se organizar. Esse que é o ponto. Então, assim, é esse que é o elemento. Quer dizer, ou seja, quando o Planck está falando em amor, a fé, salto, toda essa linguajar um bocado pesado, ele não está falando apenas para o público externo, está falando para os próprios físicos. Quais são as pretensões que vocês estão alimentando? Como é que vocês querem? Porque ele sabe que os físicos vão se desentender entre si. Vão, claro. Estou propondo uma ideia.
O outro propõe outra ideia. Um usa uma matemática, o outro usa outra. Não estou entendendo o que o cara fala. Tem que refazer as contas. Quer dizer, o próprio cotidiano dos físicos tem muita dissensão. Então, para o Planck, tendo em vista o lugar que a física tem dentro da ciência natural, que, por sua vez, tem um lugar muito importante naquilo que eles chamam de civilização, como é que os físicos vão se manter unidos? E, claro, isso vai se tornar ainda mais... Quer dizer, na verdade, já era grave nos anos 20, porque a gente... o ponto de ruptura foi em 33, lá, com as leis lá, raciais que o Hitler promulgou. Não, já antes, porque em 22, 23, nós temos uma série de ataques muito fortes e virulentos à relatividade. Quer dizer, os tais físicos arianos já estão em jogo. Então, eu acho que para ele, assim, só para... Também não quero ficar tomando muito tempo, mas eu acho que essa postura ética que ele vai defender, ela é, primeiramente, assim, ela tem uma dupla função. Ela, por um lado, ela vai dizer aos não cientistas como é que os cientistas se comportam, como é que é a sua prática, mas aquilo que organiza essa prática no que é de mais fundamental. E aí são valores. E ele está dizendo isso para os seus colegas também. Né? Olha só, a gente tem que saber que a gente nunca vai conhecer o todo, que nós não podemos, que o todo é inatingível, que nós temos que nos mergulhar na escuridão, temos que lançar mão de hipóteses para isso, as hipóteses vão ser produzidas livremente, e aí? Como é que fica? No fundo, a experiência nunca vai ter a palavra final, porque é um jogo sempre de melhora, de aperfeiçoamento. Como é que fica isso? Como é que se dá essa estabilidade? Como é que fica? Então, assim, claro, se o Planck fosse uma outra pessoa, né, ele talvez fosse por uma descrição sociológica, psicológica, mas não, ele não quer isso. Ele não quer isso. Acho que ele está recusando explicitamente, inclusive. Quer dizer, pelo vocabulário. Fala. Bem rápido, eu prometo. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Diga. Sim, pronto, é bem rápido. Não sei se... Prometo que é rápido. É bem rápido. Eu acho que a mesma argumentação que o Planck faz, a gente pode explorar isso depois no grupo, não sei. Existe uma similaridade muito grande entre a argumentação que o Planck faz, ou pelo menos a visão metafísica, a visão de mundo que o Planck apresenta, e a visão que o Spengler apresenta. Eu acho que você pode traçar um paralelo. Não vai dar tempo de explicar aqui o que eu estou pensando, mas eu já li o Spengler, mas eu acho que eles... Enfim, desculpe, era só isso. Eu acho que há mais similaridade do que você tá colocando aí entre os dois. Não, sim, você tem razão. Porque ambos falam em mistério, e tem ecos gnósticos, de gnosticismo nos dois. Sim, se você for atrás de ver. Sim, então, eu vou dizer o seguinte, isso aí dá duas teses doutorado, né? Eu acho que é um tema também a ser muito explorado. Com certeza. Isso tem que ser muito explorado. Eu acho que deveria ser explorado, né? O Spengler é um sujeito bastante interessante, bastante complexo, vale a pena ler, ele é fascinante, né? Ele é um sujeito que seduz, tem uma capacidade retórica enorme, foi mal visto como sendo nazista, mal compreendido, era um conservador, elitista, certamente. Não é o caso. E agora, assim, mas eu acho que vale a pena. Agora, mas justamente por isso, quando eu falei do Exner, foi justamente por isso. É o problema que esses caras... Porque, no fundo, assim, só para ser rápido, acho que assim... Por que Planck e Exner estão próximos de Spengler? Porque eles estão se colocando, entre outras perguntas, a seguinte: qual é a relação entre física e cultura? Tem que haver uma relação entre física e cultura, mas qual? Como? Sem perder objetividade, sem perder uma certa capacidade de verdade, sem perder uma capacidade de gerar técnica, etc. Eles também não estão querendo, não querem, principalmente o Planck tem uma visão, que a gente pode dizer, sem problemas, tradicional da ciência, como o próprio Olavo também já chamou atenção ali. Então, como é que isso vai ficar? Né? Como é que isso fica? Como é que é possível manter isso de pé? Esse é um problemaço enorme. Aliás, que está aí até hoje, né? Mas, Pedro, boa sorte aí. Vai lá, mete as caras. Muito bem, obrigado, Pedro. Olha, na sequência aí, Gabriel Vinícius.
Pode fazer sua pergunta. Opa, estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu acho interessante esses paralelos, né? Porque o professor Olavo viu de uma forma, o Pedro viu de uma forma, né? E enquanto a gente trabalhou também, né? Tem trabalhado no livro do Planck e tem o capítulo que a gente falou até do absoluto, né? Do relativo ao absoluto, né? E eu acho interessante que quando o professor foi falando, me veio, não sei por que, alguma coisa com Kant, sabe? E eu fico me perguntando o que que tinha de Kant em Planck, porque o pouco que eu conheço, tá? Eu não sou de longe, assim, um estudioso de Kant, mas eu tava até conversando com uma colega um dia, ela falou assim, não, vou te dar, ela falou assim para mim, vou te falar um negócio, crítica da razão pura. Como é que eu vou criticar uma coisa com o meu próprio psiquismo, né? Tipo, assim, é quase que um paradoxo, né? Como é que eu vou fazer uma crítica do meu psiquismo se eu mesmo, a gente falando de psicologia, né? Ela falou assim, se eu mesmo que estou criticando, né? Como que eu vou? Há uma limitação, vamos dizer assim. O que é que eu quero dizer com isso, né? Que eu penso, assim, se vocês puderem até esclarecer, né? Se eu puder esclarecer. Mas não tem uma certa relação quando ele fala dessa questão de que a gente não vai chegar nesse absoluto, que ele há, mas que a gente não tem capacidade para chegar nele? Bom, Gabriel, bom, obrigado pela questão. Assim, porque, assim, fazendo uma aproximação, uma colocação rápida, né, eu diria o seguinte, eu acho que a gente... Porque, de novo, assim, a tua pergunta é um pouco complexa porque ela implica que a gente se coloque diante de um problema que é enorme e que para o qual eu tenho, assim, não tenho conhecimento suficiente para querer dar uma resposta segura, que é o seguinte, como é que os físicos receberam Kant? Né? Esse é um problema grande, né? Que eu acho que a historiografia tratou de uma forma até hoje inadequada, fundamentalmente porque procurou generalizar a partir de poucos casos, dos casos mais conhecidos, sob o ponto de vista científico. Porque, por exemplo, lançando aqui, e aí eu vou me permitir não justificar, mas assim, a partir do que eu venho estudando, eu digo o seguinte, olha, Kant é um problema para os físicos alemães, ele vai ser discutido explicitamente por muitos, mas na Áustria eu não diria que é um problema, não. Ó, Neguinho está pouco se lixando para Kant. Então, assim, por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que assim, teria que, para ter para olhar o problema que você está colocando, precisaria ter uma análise mais cuidadosa de vários físicos dessa época, como é que eles viram Kant, se é que eles viram. Bom, esse é um ponto. Agora, o que eu faço um problema, o que eu colocar, o que eu diria é o seguinte, eu acho que assim, uma vez que o absoluto existe e ele não pode ser deixado de lado, ele não pode ser evitado, pensa Planck, vamos ter uma relação, digamos, positiva com ele. Então, como é que se constrói uma relação positiva com o absoluto? Né? E aí é tal história, ele não quer que o absoluto seja Deus, não pode ser reduzido a Deus, né? Para ele ser Kant, ele não quer isso, não é suficiente para sustentar a ciência, né? Então, assim, tem uma... Ou seja, que aí acho que também voltando um pouco aquilo que acho que todo mundo acho que colocou um pouco aí a mesma coisa, né? Quer dizer, assim, vamos perguntar, né? Daqui a pouco eu tô em casa, a minha mulher vai perguntar como é que foi a sua palestra. Eu acho que eles gostaram, sabe por quê? Porque acho que todo mundo entendeu o seguinte, que acho que qual é o recado que eu estou querendo dar para você de uma certa maneira? Olha só, Planck vale a pena ser estudado, como muitos outros, é claro, mas Planck vale a pena ser estudado porque ele nos colocou diante de problemas que são problemas muito grandes. E eu acho que, assim, mais do que as respostas, eu acho que vale o fato de ele ter nos colocado diante desses problemas. Eu acho que, assim, uma das coisas que sempre me atraiu no Planck é isso, ele nos obriga a olhar para o problema assim, por que a ciência precisa acreditar na existência do mundo externo? Então, assim, e acho que esse é um problema que é fundamental. Então, estou dizendo isso para o seguinte, porque, para voltar e para concluir, eu acho que para ele o absoluto tem que ser positivo.
né? Tem que ser uma coisa, não pode ser uma coisa que te rejeite, que a gente... De novo, como é que eu vou ter forças para dar um mergulho? Eu não quero que ninguém me dê um... Eu não quero que ninguém tenha lá com uma arma atrás de mim, não, mergulha. Não, não é isso. Ciência não é isso. Ciência é liberdade, tem liberdade. A gente viu rapidamente. Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E como é que eu faço isso sem quebrar a coletividade, a comunidade? Porque ele sabe que existe uma comunidade. Né? Então, como é que eu faço? Ou seja, falando de uma forma bem rasteira, como é que eu me entrego a uma causa que eu sei que é inatingível, infindável, que nunca vai me recompensar por completo, no que diz respeito ao conhecimento do mundo? Como é que eu faço isso? Acho que esse que é o problema. Por isso que eu acho que aí o absoluto é importante, né? Porque vai justificar a crença, mas tem que ser um absoluto que seja positivo. Eu sei que é uma resposta, eu reconheço que não é uma resposta, eu certamente acho que não é uma resposta completa e bem formulada, mas eu iria por aí. Muito bom. Gabriel, satisfeito? Satisfeito, obrigado. Então, vamos lá. Júlio, é contigo, Júlio. Seu microfone também está fechado, Júlio. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Muito obrigado, professor Videira, pela linda palestra, por tantos comentários interessantes. Aliás, eu vou pedir perdão a vocês se a minha fala começar a ficar desconexa, é um problema de stack overload, que é tanta coisa interessante que eu ouvi, tá certo? Que agora, para comentar, fica difícil. Eu vou, para organizar um pouco, eu vou amarrar meus comentários em duas pessoas, uma que eu gosto, uma que eu não gosto, né? A pessoa que eu gosto, né, é meu companheiro lá do CLE, né, do Centro de Lógica e Epistemologia, lá de Campinas, o professor Rubens Gouveia Lins, não sei se alguém já ouviu falar dele, né, que é um Spengleriano, né? Que maravilha eu ouvir aqui falar do Spengler, né? E o professor Rubens Gouveia Lins, que eu não conheci pessoalmente, porque ele foi membro do CLE muito antes de eu entrar lá, tá certo? E depois foi para o Canadá, já faleceu, e escreveu um livro sobre história da matemática, né? Que é todo estruturado de acordo com a visão do Spengler de evolução, apogeu e decadência das culturas. É uma obra magnífica. Se ele não fosse brasileiro, ele seria reconhecido como um gigante da história da história da ciência, em especial da história da matemática. Aqui ele é um ilustre desconhecido, né? Então, fiquei tão feliz de vocês falarem do Spengler que eu resolvi trazer à baila aí o professor Rubens Gouveia Lins, né? E que eu conheço um pouco a obra dele, né? Uma pessoa cuja obra eu conheço muito bem é uma pessoa muito importante na história da estatística, essa sim é minha área, né? Que é o Karl Pearson, né? O Karl Pearson é o oposto do Kant, né? Ele é um nominalista, antirrealista, antimetafísico, né? Que acha que ciência deve ser anticausal, antimetafísica, no sentido de que o papel da ciência não é explicar porcaria nenhuma, né? O mundo não é para ser entendido, é para ser utilizado. O papel da ciência é nos prover com formuletas que organizam as nossas impressões causais, né? Então, nesse sentido, a ciência é estritamente antropomórfica, né? Antropocêntrica. O papel dela é organizar as nossas impressões sensoriais do jeito que nós humanos as sentimos para poder utilizá-las em nosso proveito, né? E isso tem implicações éticas, né? Uma coisa que eu gostei tanto da palestra do professor Videira é
apontar para as implicações éticas, né, e sociais que todos esses pontos têm, né? E da mesma forma com que o Planck estava muito preocupado com Hitler, né, o Karl Pearson, com a sua posição de uma ciência utilitária, antropomórfica, antropocêntrica, antimetafísica, anticausal, né? Ele foi um grande apoiador do Hitler, né? Explicitamente, né? Embora ele seja inglês, né? Então, poxa, muito obrigado por essa palestra. Se o professor Videira puder comentar alguma coisa das minhas colocações, eu fico feliz. Não, obrigado, Júlio, pelas observações. Assim, o livro do Pearson, né, o The Grammar of Science, Esse mesmo. é um livro interessante pra caramba, né? É um livro muito, muito rico, né? Eu já li há muito tempo atrás. Seria até assim, para alguém mais novo, seria até interessante enfrentar uma tradução para o português, que eu acho que é uma obra que faz falta, né? É uma obra que